significa um ponto de tangência, pessoal? Isso representa um ponto e um único ponto em que duas curvas se chocam, duas curvas se encontram, tá? Essa curva aqui de Cobb-Douglas, ela é o quê? Ela é a isoquanta, tá? E essa curva reta aqui, como se fosse uma equação de primeiro grau, ela é o quê? Ela é a isocusto, tá certo? Ela é a isocusto. Então, para esse caso aqui, o ponto de mínimo da produção, ele é justamente esse ponto. É o ponto que a isoquanta da Cobb-Douglas se encontra com a isocusto, tá certo? Uma situação até muito parecida com o que acontece na teoria do consumidor, tá? Que o ponto de escolha ótima do consumidor é justamente o ponto que a restrição orçamentária dele, que a gente pode entender aí como a isocusto, né, para esse caso aqui, se choca com o quê? Com a curva de indiferença dele, tá? Que a gente pode entender como essa isoquanta aqui. Então, são conceitos bem semelhantes e para esse caso da letra B, ele é verdadeira mesmo, tá? O ponto de ótima é esse aí. Letra C. Uma função de produção para insumos que são substitutos perfeitos apresenta taxa marginal de substituição técnica constante. Essa alternativa é verdadeira também, tá, pessoal? Função substitutos perfeitos é aquela aqui, é aquela assim, ó, uma linha reta. E o que significa essa constância da taxa marginal de substituição técnica? Ela representa que em todos os pontos ao longo dessa curva, a entidade produtiva ela aceita substituir um bem por outro, tá? Na mesma taxa. Não vai mudando conforme vai variando ao longo da curva, vai permanecendo constante. Então imagina, por exemplo, que eu tenho uma razão aqui no processo produtivo entre robôs e humanos no processo produtivo. Sei lá, um robô faz o trabalho de 2 humanos. Então, a minha taxa marginal de substituição técnica, para esse caso aqui, que é de substitutos perfeitos, um robô faz o mesmo trabalho que 2 homens fazem, ela é constante, tá? Então, nesse caso aqui, é verdadeira. Letra D. Os retornos de escala dizem respeito ao que acontece com a produção quando todos os insumos variam numa mesma proporção, sendo, portanto, um conceito, de longo prazo. Isso, de certa forma, casa com por que a letra A é falsa, tá? Porque situação em que todos os insumos variam é uma situação de longo prazo, tá? Onde tanto o meu capital ele é variável, como o meu nível de trabalho ele é variável também, tá? Então, o retorno de escala, o que é que ele apura para a gente? O retorno de escala ele permite apurar o que é que acontece com o comportamento de uma determinada produção quando eu dobro todos os meus insumos, tá? Então, se eu dobro capital e trabalho, eu estou em uma situação necessariamente de longo prazo. Por quê? Porque no curto prazo o capital é fixo, e sendo o capital fixo no curto prazo, eu não tenho como crescer ele na mesma proporção. Eu não tenho nem como crescer ele para lugar nenhum. No curto prazo, a única coisa que vai variar é a quantidade de trabalho que eu posso mexer. Agora, no longo prazo, não. O capital varia também. E aí o retorno de escala ele apura justamente isso. Como é que a função de produção reage quando eu dobro os meus insumos numa mesma proporção. Então, para esse caso aqui, a letra D é verdadeira também. Tá bom? Letra E. A função de custo sem função de y é igual a 100 mais 3y ao quadrado, tem custo variável médio igual a 6y e custo médio igual a 100 dividido por y mais 3y. Pessoal, custo variável médio, ele é o que para a gente? É o custo variável dividido pela quantidade produzida. Nesse caso aqui, ele não colocou Q, ele colocou Y. Então, quem é que tem Y aqui nessa função? Opa, é só esse cara. O 100 não tem, ele é um custo fixo. Então, para eu achar o custo variável médio desse cara, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui o 3y ao quadrado, vou dividir ele por y. E quando eu faço isso, divisão aqui de potências da mesma base, eu vou subtrair 2 de 1. Então, meu custo variável médio, ele vai ficar 3y, não 6y. Então,
essa alternativa E já por aí está errada. A segunda parte da alternativa está certa. Tá? Custo total médio vai ser 100 dividido por y mais 3y. Agora, essa primeira parte aqui, que o custo variável médio é igual a 6y, está errado. O custo variável médio vai ser eu pegar o custo variável, que para esse caso aí é 3y ao quadrado, dividir ele por y. Dividindo isso aí vai ficar 3y, não 6y. Tá? Então, a alternativa E ela é falsa. Alternativa F. Se uma empresa apresenta a tecnologia de produção representada por uma função de Cobb-Douglas, tá? F de x1 e x2, x1 elevado a x2 elevado a b, e sendo a e b parâmetros iguais a 1, então ela apresentará rendimentos constantes de escala. Pessoal, como é que a gente faz para analisar? Essa alternativa é verdadeira, tá? Mas como é que a gente faz para poder analisar um retorno de escala em uma função de Cobb-Douglas? Tem um macete muito simples, cara. Você vai olhar para os expoentes. Olha para o expoente aqui. Se a soma desses expoentes for igual a 1, você tem retornos constantes. Tá? Como disse a questão. Se a soma desses expoentes for maior do que 1, você tem retornos crescentes de escala. E se a soma desses expoentes for menor do que 1, você tem retornos decrescentes de escala. Tá? Então, para uma Cobb-Douglas, você pode sempre apurar o rendimento de escala dessa maneira. Tá? Olha para os expoentes e faz a soma. E aí, a depender do valor que der, você consegue apurar o tipo de retorno que essa função vai representar. Nesse caso aí, a questão estava dizendo que A e B eram parâmetros iguais a 1, né, a soma deles dois, ela iria representar rendimentos constantes de escala. É verdadeiro. Tá? Então, A e B parâmetros, cujo somatório é igual a 1, é verdadeiro. Tá bom? Então, essa aqui, última questão de marca X da primeira. Tá? Vai ter uma questão de marca X na reavaliação da B2, vão ter mais letras do que essa aqui. Tá? Mas para vocês pegarem aqui o grosso dos conceitos é esse. Tá bom? Vamos para a segunda questão. Considerando uma função, uma produção com dois insumos, capital e trabalho, uma função de produção dada por Q é igual a 10K elevado a meio, L elevado a meio. O que é que essa questão está pedindo para a gente? Está pedindo três coisas. Primeiro, determinar o produto médio por trabalhador e a produtividade marginal do trabalho. Segundo, calcular a taxa marginal de substituição técnica e explicar o significado usando o gráfico. Tá? Em terceiro lugar, considerando o longo prazo, apurar o tipo de rendimento de escala e explicar o conceito de rendimento de escala. Tá? Então, vamos por partes. Vou começar na letra A. Ele está pedindo aqui para a gente, em primeiro lugar, produto médio do trabalhador. Tá? A gente pode representar isso como PMED de L. Tá? E o que é que vai ser o PMED de L? Produto médio de qualquer coisa, pessoal. É a função em questão que eu estou querendo analisar a média, dividido por aquilo que eu estou querendo apurar o valor médio. Tá? Então, nesse caso, produto médio do trabalho, como é que vai ser? Q dividido por L. Então, tudo bem. Isso aqui vai ficar como? O meu Q é quem? É 10K elevado a meio, L elevado a meio, dividido por L, que vai ficar. Deixa eu só colocar aqui. Isso aqui vai ficar. Eu tenho potências aqui da mesma base. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, vou conservar o L e vou o quê? Vou subtrair os expoentes. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar 10K elevado a meio, vai permanecer. E no L, eu vou subtrair meio de quanto? De 1. Porque aqui embaixo no L não tem nada. Quando não tem nada, é como se tivesse um expoente. Tá? Então, isso aqui vai ficar... Produto médio de L vai ser igual a 10K
elevado a meio, L elevado a menos meio. Se quiser tirar o expoente negativo do L, como é que você faz? Você inverte a base e troca o sinal do expoente. Tá? Você pode colocar dessa forma aqui. 10K elevado a meio, dividido por L elevado a meio. Tá? Isso aqui é o cálculo do produto médio. Eu peguei a minha função de produção e dividi por L. Fazendo essa divisão, eu tinha L ali no numerador e L no denominador. Eu apliquei a regra, a propriedade de divisão de potências da mesma base. Conservei a base e subtraí os expoentes, tá bom? Produtividade marginal do trabalhador, pessoal. Derivada, gente. Derivada, PMG de L, vai ser o quê? É a derivada parcial da função Q em relação a L, tá? Então, função de Cobb-Douglas, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para a minha função. Quem tem L? Só esse cara aqui. Então, eu vou derivar ele e não vou mexer com o K, vou deixar o K no lugar dele ali. Então, aplicando ali a propriedade geral, o que é que eu vou fazer? Vai ficar 10. O expoente do L, 0,5. Vou descer o 0,5. O K vai permanecer exatamente igual. Tá? O L vai ficar 0,5 menos 1. 10 vezes 0,5 vai ficar 5, tá, gente? Então, 5K elevado a meio. L, meio menos 1, menos meio. Se não quiser deixar com o negativo ali em cima, posso colocar que o meu produto marginal de L vai ser 5K elevado a meio, dividido por L elevado a meio, tá? Então, primeira letra foi resolvida. Eu achei o produto médio, tá? Dividindo a função de produção por L, e achei o produto marginal. Como? Extraindo a derivada parcial da função em relação a L, tá? Eu acredito que alguns de vocês vão se lembrar que para uma Cobb-Douglas aqui, eu tenho um caso, né, de multiplicação, né? Os dois expoentes estão multiplicando, tá? O K está multiplicando o L. Mas por que eu deixo o K elevado a meio ali parado? Porque se eu aplico a regra geral da derivação de um produto, como é que vai ser essa regra? Vai ser a derivada do primeiro, que multiplica o segundo, mais a derivada do segundo, que multiplica o primeiro. Quando eu fizer isso, como a derivada de K vai ser igual a zero, então esse lado aqui ele vai se anular. De modo que por isso que eu digo para vocês que eu só repito, quando eu estou derivando o L ali, eu só repito K. Porque se eu for tentar derivar K, como é uma derivada parcial, ele vai zerar. Então, eu fazer isso aí vai ser um mero desperdício de tempo. Porque o lado esquerdo da equação vai zerar, só vai ser útil para mim o lado direito mesmo. Por quê? Porque é o lado que eu estou derivando a letra que eu quero derivar. E aí o K, eu vou manter ele lá, vai ser 0,5. Só que o lado que eu tentar derivar o K vai ser zerado. Porque não posso derivar, porque a derivada parcial de K vai ser zero, já que ele é uma constante. Tá? Ele não é a letra que eu estou querendo derivar. Certo? Só para vocês se relembrarem do conceito. A gente trabalhou muito a exaustão em outras aulas aqui da monitoria. Agora a gente está passando um pouco mais a limpo, né? Então vamos lá. Letra A, feito. Letra B. Calcule a taxa marginal de substituição técnica e explique o seu significado utilizando o aparato gráfico. Taxa marginal de substituição técnica, pessoal, o que é que é? MST, ela vai ser o negativo da produtividade marginal. De quem? Do trabalho, pela produtividade marginal de quem? Do capital, tá? A produtividade marginal do trabalho, opa, nós já temos aqui, tá? A produtividade marginal do capital a gente vai ter que achar, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui em cima, porque senão vai ocupar muito espaço ali embaixo, não vai dar certo. Vou pegar aqui. Beleza. Produtividade marginal de K. PMGK vai ser o quê? Derivada parcial
de Q em relação a K, tá? Então, vou fazer o quê? Vou descer o expoente ali, o meio do K, tá? Vou subtrair 1 dele aqui em cima, e o L eu vou repetir, tá? Fazendo isso aqui, produtividade marginal do capital vai ser 5K elevado a menos meio, L elevado a meio, ou posso colocar como sendo 5 L elevado a meio dividido por K elevado a meio, tá? Fiz isso para poder tirar o negativo aqui, ó, que estava acompanhando o K, certo? Porque eu subtraí meio de menos 1, e aí meio menos 1 vai ficar menos 0,5, tá? Então, eu tenho aqui as duas produtividades. Eu posso trabalhar tanto com o valor com K ali negativo, como posso trabalhar os dois aqui com as frações, que vai dar, no final das contas, vai dar a mesma coisa, tá? Então, vou trabalhar com os valores que vieram aqui para mim em fração. Então, fazendo a taxa marginal de substituição técnica, como é que vai ficar? É sempre o negativo, tá? Então, vai ficar produtividade marginal de K, de L, perdão, 5K elevado a meio, dividido por L elevado a meio. E divide pela produtividade marginal de K, que a gente achou aqui em cima, que é 5L elevado a meio. 5L elevado a meio, dividido por K elevado a meio. E aí, para esse caso aqui, como é que a gente vai fazer? A gente tem divisão de frações. Eu vou conservar a primeira fração, que é esse cara que está aqui no numerador, e vou multiplicar pelo quê? Pelo inverso da segunda. Então, conservando aqui, vai ficar 5K elevado a meio, dividido por L elevado a meio, que multiplica por K elevado a meio, né, o inverso da fração de baixo, K elevado a meio, 5L elevado a meio embaixo. Fazendo isso aqui, essa taxa vai ficar menos 5K elevado a meio vezes K elevado a meio. Multiplicação de potências ali, né? Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, em cima vai ficar menos 5K, né? Porque meio com meio vai dar 1. E embaixo, mesma situação, vai ficar 5L, tá? Eu tenho menos 5 com menos 5, menos 5 em cima com menos 5 embaixo. Vou cortar. A minha razão da taxa marginal de substituição técnica ficou menos K por L, tá? Graficamente, como é que eu expresso isso? Vou plotar aqui plano cartesiano. No meu eixo X vai ficar o trabalho, no meu eixo Y vai ficar o capital. Olha para a função, é uma função do tipo Cobb-Douglas. Uma função do tipo Cobb-Douglas, a isoquanta dela, ela é mais ou menos dessa maneira aqui, tá? E aí, qual é o significado que eu posso extrair dessa taxa marginal de substituição técnica? Lembrem-se que essa taxa, ela representa o quê? Representa o nível de intercâmbio, o nível de troca entre capital e trabalho, que permite que a firma mantenha a quantidade desejada de se produzir de diferentes maneiras. Ou seja, ela pode aqui usar, sei lá, 20 de capital e 5 de trabalho, ou ela pode aumentar a quantidade de trabalho, pode usar 10 de trabalho e usar menos capital, cair aqui para 2, entendeu? Então, a taxa marginal de substituição técnica, ela representa isso para a gente. Essas trocas que eu posso fazer entre capital e trabalho e que vão me permitir manter o meu mesmo nível de produção que eu desejei, tá? Essa curva aí de Cobb-Douglas é a isoquanta, e a isoquanta, ela representa para a gente justamente essas diferentes combinações entre capital e trabalho que vão proporcionar para a gente a mesma quantidade de produto, um tanto quanto não, muito semelhante ao conceito de curva de indiferença,
que eram o quê? Eram diferentes combinações de dois bens que mantinham o indivíduo igualmente satisfeito, tá? Então, letra B finalizado, tá, pessoal? Importante vocês gravarem esse conceito da taxa marginal para poderem explicar o que é que ela representa, tá? Lembra do substituição? Lembra a taxa de troca de um bem do capital pelo trabalho. Permite para o produtor manter a mesma quantidade, tá certo? Letra C. Considerando o longo prazo, qual é o tipo de rendimento de escala? Explique o conceito de rendimento de escala, tá? Então, como a gente fez aqui nas questões de VOF, para uma função de Cobb-Douglas, a gente pode determinar o tipo de rendimento de escala só olhando os expoentes. Então, qual que é a nossa função? A nossa função de produção é essa aqui, ó. 10K elevado a meio, L elevado a meio. Olha para o expoente. O expoente do K é meio, o expoente do L é meio. Meio com meio, 1. Quando a soma dos expoentes dá igual a 1, o que é que a gente tem? A gente tem retornos constantes de escala, tá? Retornos constantes de escala. E aí, o que é que esse conceito significa para a gente? O conceito de rendimentos de escala, ele permite que uma entidade produtiva, que uma empresa, ela permita apurar o que é que acontece com a função de produção quando eu aumento na mesma proporção os dois insumos. O que é que ocorre com a quantidade que eu produzo aqui quando eu aumento tanto capital como trabalho numa mesma proporção? Suponham que eu estava usando, por exemplo, sei lá, 5 quantidades de capital, 5 quantidades de trabalho. E aí eu quero apurar o que é que acontece com a minha função de produção quando eu dobro isso, ou seja, quando eu passo a usar 10 de capital e 10 de trabalho. E aí, em uma função de Cobb-Douglas, a gente consegue apurar qual é o tipo de rendimento fazendo a soma desses expoentes, tá, pessoal? Então, essa é a lógica de resolução da segunda questão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que eu repita? Eu posso partir para a próxima. Oi, Sofia. Levantou sem querer, foi? Não, pode repetir o conceito de rendimento de escala? Sim. Como colocaria, tipo assim, na prova de forma mais objetiva e tal? Os rendimentos de escala, eles permitem para... Oi, Débora. Peraí, viu, Débora? Deixa eu só tirar a dúvida da Sofia. Os rendimentos de escala, eles permitem a uma firma analisar o que acontece com o total de produção quando eu vario na mesma proporção os meus insumos, tá? Então, grosso modo seria isso. Verificar o que é que acontece com a quantidade produzida quando eu dobro, quando eu vario os meus insumos de uma mesma proporção, tá? Em resumo seria isso, mas tem descrição mais detalhada nos livros que a professora usou na disciplina, tá? Sim, Débora, pode falar. Matheus, a letra B da segunda questão, eu fiquei um pouco na dúvida. O que foi que você fez? Certo, em Você qual pode parte? repetir? Em toda? É, mas é, Tá, então deixa eu por, refazer a questão. certo. Débora, a questão está pedindo para a gente calcular a taxa marginal de substituição técnica, tá? Como é que eu calculo a taxa marginal de substituição técnica? Essa taxa, ela vai ser o negativo das produtividades marginais, tá? Da produtividade marginal de quem? Do trabalho, sempre aqui no numerador, pelo capital, certo? Então, produtividade marginal vai ter que se valer da derivada. A gente fez isso na letra A, encontrando a produtividade marginal do trabalho.
A gente chegou ali na confirmação que essa produtividade ela era igual a 5K elevado a meio dividido por L elevado a meio. E a produtividade marginal de K a gente fez aqui no adendo, no apêndice, tá? E chegou à conclusão que era 5L elevado a meio dividido por K elevado a meio. Então, eu tenho as minhas duas produtividades. O que eu vou precisar fazer agora é mera substituição e aqui conta matemática, manipulação matemática. Então, a minha taxa marginal, substituição técnica, como é que a gente vai resolver? Negativo, vou substituir. Produtividade marginal do trabalho é 5K elevado a meio, dividido por L elevado a meio. Oi, Débora. Foi sem querer, Matheus. Ah, tá. Oi, Alessandra, pode falar. Ô, Matheus, Oi. eu posso calcular a TMST sem ter transformado ela em fração, o produto marginal sem ser em fração? Pode, você poderia fazer dessa forma aqui, ó, com o L com o expoente negativo, viu? Que eu coloquei ela aqui em fração para poder tirar esse expoente negativo do L. Porque quando eu estava fazendo o cálculo da produtividade marginal, tanto o L como o K, eles vão sair com valores negativos ali no expoente. Aí eu posso fazer dessa forma, substituo aqui, e depois vou ter só que fazer operação de divisão de potências de mesma base mesmo, vou ter que subtrair mesmo. Ou eu poderia deixar em fração, e aí no final das contas ia dar na mesma coisa, porque eu vou ter que fazer a operação para cortar sinal aqui, tá? Mas poderia ter deixado dessa outra forma aí, com os expoentes negativos, com L elevado a menos meio, e no caso da produtividade marginal do capital, com K elevado a menos meio, tá certo? Sim, entendi. Ah, tá bom. Certo, Débora, aí continuando, né? Produtividade marginal do trabalho é K elevado a meio dividido por L elevado a meio. E a produtividade marginal do capital é 5L elevado a meio dividido por K elevado a meio. Eu tenho uma divisão de frações aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira fração, que é essa que está aí no numerador, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou manter aqui o 5K elevado a meio, dividido por L elevado a meio, que estava aqui em cima, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Nesse caso aqui vai ser K elevado a meio, dividido por 5L elevado a meio. Quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Vai ter uma situação aqui de multiplicação agora de potências da mesma base. Eu vou somar os expoentes para esse caso. Então, em cima vai ficar menos 5K. Eu vou repetir o K. É multiplicação de potências da mesma base. Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Eu tenho meio com meio. Vai dar quanto? Vai dar 1. Não preciso colocar aqui. Embaixo, mesma situação. Eu tenho L elevado a meio que multiplica 5L elevado a meio. Eu vou repetir o 5. Eu vou somar o expoente do meio aqui com o expoente do meio aqui. Vai ficar L aqui. Então, fazendo isso, eu vou cortar o 5 daqui com o 5 daqui. Eu chego à informação que a minha TMST ela é menos K dividido por L. Tá? Em termos gráficos, como essa é uma função de produção de Cobb-Douglas, eu vou construir o gráfico. Trabalho fica sempre aqui no eixo X, capital fica aqui no eixo Y. Função de Cobb-Douglas tem esse comportamento aqui. Esse é o aparato gráfico da coisa. Tá? Conseguiu entender, Débora? Eu preciso quer que eu repita. Não, consegui. Conseguiu? Não, mas quer que eu repita ou não precisa? Não, eu consegui. Foi porque eu não tava. Você fez uma parte em cima, não foi? Do A? Foi para extrair a Pronto. produtividade marginal Aí do carro? era.
Foi, eu estava tentando entender de onde saíram os valores, mas depois eu prestando atenção direitinho eu consegui ver. Ah, tudo bem, então. Aí pronto, a explicação da taxa marginal de substituição técnica, ela é, ela representa esse nível de intercâmbio entre capital e trabalho que vai permitir a firma produzir a mesma quantidade, tá? Manter o mesmo nível de produção desejada. Então, essa seria a explicação aí com o aparato gráfico da coisa, tá? Essa foi a segunda questão. Para a terceira aqui, que vai envolver agora a função de custo, tá? Então, vamos dar uma olhada. Considerando uma produção com dois insumos, capital e trabalho, sendo capital fixo, curto prazo, situação de curto prazo, com valor igual a 10, uma função de produção dada por Q é igual a 2K elevado a 0,4, L elevado a 0,5, e as respectivas remunerações de trabalho e capital, o EID, que representa os salários, e R, que representa o custo de capital igual a 4, responda as seguintes questões. Essa primeira é moleza, tá? Essa função apresenta rendimentos marginais decrescentes do trabalho? Justifique. Rendimentos marginais. Eu acho que era rendimentos de escala, se não me engano. Acho que eu coloquei essa informação aqui errada. Putz. Acho que foi. Essa A, pessoal, vou deixar para fazer depois, tá? Eu tô achando que eu coloquei alguma informação errada aqui. Depois eu corrijo e verifico com vocês, certo? Vamos para a letra B. Encontre a função de custo total, custo médio e custo marginal. Qual que é a situação aqui, gente? A gente tem uma função de produção, tá? E a questão quer extrair a partir da função de produção a função de custo. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? O primeiro passo também é uma situação desmembrada em passos, tá? O primeiro passo para a gente extrair a função de custo total a partir da função de produção é o seguinte: o primeiro passo aqui é encontrar a função de curto prazo, tá? Porque vocês veem que na função de produção que a questão forneceu, você tem capital ali. Só que a questão está dizendo que esse capital é fixo e que o valor é igual a 10, tá? Então, para começar, a gente só substitui, certo? Eu tenho aqui a função de produção, que é igual a 2, multiplica K elevado a 0,4, L elevado a 0,5. O capital, a questão já disse que é 10, então eu vou só substituir ele aqui dentro, tá? A 10 aqui, elevado a 0,4, L elevado a 0,5. Fazendo as continhas, vai ficar 2. Esse valor aqui, o 10 elevado a 0,4, vai dar aproximadamente, que vai sair um número quebrado, vai dar aproximadamente 2,51. E aí, multiplicando 2,51 por 2, a gente chega na função de curto prazo de 5,02 L elevado a meio, tá? Essa aqui é a primeira condição. A gente precisava encontrar a função de curto prazo. E aí, segundo passo, qual que é? Acho que é melhor colocar ali em cima. Então, segundo passo. A gente tem que o valor do trabalho é 2,
que o custo do capital é 4, tá? E a gente sabe também que a função de custo total, ela pode ser expressa da seguinte forma, ó. W vezes L, ou seja, o valor do salário vezes a quantidade de trabalho, mais R, que é o custo do capital, vezes K, que é a quantidade de capital. Ora, eu já posso montar inicialmente aqui a seguinte relação. Meu custo total, ele vai ser igual, onde tem W eu substituo por 2, 2L. Onde tem o R eu substituo por 4, 4K. Tá? O K eu tenho também, eu sei que é 10, mas eu vou deixar para substituir um pouco mais na frente. Tá? E aí a gente olha para essa função de custo total aqui. Se vocês olharem para a função de custo, nunca vai ter trabalho ali no meio. Vocês olham para a função de custo, sempre está, quando não tem um valor fixo, né, que é um valor que está desacompanhado de letra, a letra que acompanha é sempre o Q ou Y, ou seja, é sempre a quantidade produzida, porque o custo varia justamente em função da quantidade que é produzida. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tirar o L dessa função de custo. E aí, como é que faz isso? Para tirar o L da função de custo, eu vou precisar desaparecer com esse L da função. E para fazer isso, eu tenho que voltar lá na função de produção de curto prazo e isolar o L. Isolando o L, eu consigo substituir ele aqui na função. Onde tiver L, eu vou colocar o valor que eu vou achar dessa substituição. E aí, como o capital eu já tenho, o meu custo total não vai mais ficar em função de nenhuma das outras letras que ele não pode estar. Ele vai ficar em função de quê? Tá? Então, o terceiro passo vai ser o quê? Vai ser isolar o L, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho a função, né? Função de produção, que eu achei de curto prazo. Ela é 5,02 L elevado a meio, tá? Bom, eu quero isolar o L. Então, o 5,02, ele está multiplicando, né, o L. Eu vou passar ele dividindo o quê? De modo que vai ficar aqui L elevado a meio, Q dividido por 5,02. O problema permanece, porque o L está elevado a meio. E eu não posso substituir L elevado a meio na função de custo. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Eu vou ter que multiplicar ambos os lados da equação por um valor que me permita sumir com o expoente meio ali que está em cima do L. E aí, qual é que vai ser esse valor? Vai ser isso aqui, ó. L elevado a meio. Eu vou elevar a 1 sobre 0,5 do lado esquerdo. E o outro lado da equação também, porque tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Vou elevar esse outro lado aqui a 1,05, tá? Quando eu fizer isso, ó, eu consigo desaparecer com o expoente do L, tá? E aqui esse 1 dividido por 0,5 é como se fosse 2, tá? Inclusive, se vocês substituírem aí na calculadora e fizerem essa divisão, o valor vai dar igual a 2, tá? Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar que o meu L vai ser igual a Q elevado ao quadrado, e 5,02 elevado ao quadrado é como se eu fizesse 5,02 vezes 5,02. Eu vou chegar ao valor de 25,20, tá? 25,5. 25,20. Opa, agora eu já posso substituir o L. Tá? Antes, eu acho necessário voltar aqui com vocês por informação. Mas se no lugar do 0,5 ali, Matheus, se no lugar do 0,5 tivesse 0,2, se tivesse 0,3, se tivesse 0,9, como é que eu ia fazer para sumir com o expoente dali? A lógica ia se manter a mesma, tá, pessoal? Eu ia dividir por 1 aqui no numerador e embaixo eu ia colocar o valor do decimal que eu queria sumir.
Então, se aqui, por exemplo, sei lá, se tivesse aqui, L elevado a 0,8, aqui do outro lado Q elevado a 5,2, 5,02, como é que eu ia fazer para sumir com isso? Eu ia levar ambos os lados da equação a isso aqui, ó. 5,02. Eu ia levar ambos os lados da equação, ó, a 1 dividido por 0,8, tá? 1 dividido por 0,8. Fazendo isso, ó, eu consigo cortar, e aí do outro lado eu vou ter só que aplicar, tá? Aí 1,08, 1 dividido por 0,8, vai dar mais ou menos 1,25. Aí o que é que você ia fazer? Você ia levar ambos os lados aqui, você ia colocar tanto o Q aqui, né? Ia levar ele a 1,25, como 5,02, você ia levar ele a 1,25. Tá? E aí, para o caso do valor numérico ali, que claramente você tem como fazer, é só você pegar na calculadora e substituir. Tá? Usa a função lá do... Acho que tem aqui. Usa a função aqui de elevar o valor. Tá? Nesse caso aqui é 5,02. Pega essa propriedade, eleva a 1,25 e aí vai sair o valor. Tá? Lembrando que a Camila permite o uso de calculadora na prova, tá certo? Então, a lógica permanece sempre essa mesma. Se não fosse 0,5 ali no expoente do L, se fosse qualquer outro número, eu conseguiria tirar o decimal que estava ali na letra fazendo essa operação. Só que aí tem que lembrar que o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro também. Então, eu ia tirar, só que do outro lado da equação, eu ia ter que elevar também o Q dividido por 5,02, a fração que eu usei para poder tirar o expoente do L, certo? Então, é importante que isso fique presente para vocês. Então, beleza, eu consegui isolar o L, tá? E agora, eu posso voltar lá na função de custo que eu achei e só substituir, tá? Então, quarto passo, substituir L e K na função de custo. Função de custo. E aí a função de custo qual é? Tá assim, ó, 2L mais 4K, né? Vai ficar 2 que multiplica L. Quem é L? É Q elevado ao quadrado dividido por 25,20. Quem é o K? O K é 10, tá? De onde é que eu estou extraindo essa informação? A questão já deu, ó. Sendo capital fixo, curto prazo, com valor igual a 10, tá bom? Então, eu vou só substituir aqui. 4 vezes 10, né, pessoal? Vai dar 40, tá? Então, meu custo total, vou colocar aqui não, vou colocar aqui para baixo. O meu custo total, ele vai ficar 2, que é elevado ao quadrado, 20, mais 40, 25,20. Dividindo isso aqui, gente, 2 dividido por 25,20 vai dar aproximadamente 0,079, que é o quadrado, mais 40, tá? A questão também pediu para mim dar o custo médio, vou colocar aqui em cima, tá? Não vai ter espaço. Também pediu para eu fornecer o custo médio e o custo marginal. Lembra que o custo médio vai ser o quê? Eu vou pegar a função de custo e vou dividir por quê, tá? Que é a quantidade. Então, CT médio vai ser 0,079, que é o quadrado, mais 40, dividido por quê, tá bom? Fazendo isso, ali eu vou ter Q elevado ao quadrado dividido por quê, né? Uma divisão de potências da mesma base.
custo total médio vai ser igual a 0,079Q mais 40Q, tá? E o meu custo marginal, ele vai ser a minha derivada da função custo total dividido por Q, tá? Dividido em função de Q, perdão. Então, a minha derivada da função custo total em relação a Q, olha para a função de custo. A função de custo é essa aqui, ó. 0,079 que é elevado ao quadrado mais 40. É uma derivada parcial. Eu vou derivar só aquilo que tem a letra que me interessa. O que não tem vai ser considerado uma constante, por consequência vai zerar. Então, eu vou pegar esse 2 ali que está no expoente e vou multiplicar pelo 0,079, tá? Que vai ficar aqui 2 menos 1. Custo marginal vai ser igual a 0,158Q, tá? Para diferenciar aqui, custo total médio e o custo marginal é esse outro valor. Quanto a essa letra A, eu tenho quase 99% de certeza que eu copiei, provavelmente eu copiei errado, eu copiei de uma outra questão, tá? Eu vou pesquisar aqui, quando finalizar, e aí, se eu tiver realmente pesquisado errado, eu aviso para vocês, eu coloco, retifico, tirando essa questão do documento, tá? Então, depois eu resolvo. Então, gente, a grosso modo seria isso, tá? Queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer que eu repita alguma parte dessa questão, ou se, do contrário, está tudo certo. Estou à disposição. Deem um feedback. Oi, Débora, pode falar. Matheus, essa, assim, das questões que você resolveu, essa foi a que mais me bananou. Eu não consegui pegar muito. Você quer que eu repita? É só o final. Certo. Achar. É porque também a minha organização não ajuda, né? Como uma beleza. Eu devia ter colocado uma folha a mais aqui. Qual parte do final? A de substituir o L e o K, é? Ou a parte de isolar o L? É a parte de isolar o L. Tá. Então, tentar fazer guiando por aqui. Até o passo 2 você entendeu, né? Substituir aqui Sim. o W e o K. Tudo bem. O problema foi o do terceiro passo em diante. Tudo bem. A gente tem essa função de custo total, tá? 2L mais 4K. Só que quando a gente olha para uma função de custo de prova, por exemplo, função de custo nunca está em função de L nem de capital. Ela está sempre em função da quantidade produzida. Então, eu não tenho como finalizar a minha questão na letra B dessa forma aí. Ah, não, o custo total é 2L mais 4K. Eu tenho que substituir o L. E aí, para substituir o L, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar isolar essa letra na função de produção. E aí, qual é a função de produção que eu tenho? É a função de produção de curto prazo, tá? Que diz ali para mim que o Q é igual a 5,02 L elevado a meio. E aí, o que é que eu tenho? Eu quero isolar o L. Eu tenho esse 5,2 aqui que está multiplicando o L. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o 5,02 dividindo o Q. Opa, já consegui deixar o L sozinho. Só que está L elevado a meio igual a Q dividido por 5,02. Eu não posso substituir dessa forma, porque aqui na função de custo, eu não tenho L elevado a meio, eu tenho L sozinho. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse 0,5 do L. Tá? E aí, como é que eu faço para tirar esse 0,5 do L?
eu tenho que me valer desse artifício matemático aqui. Eu tenho que multiplicar ambos os lados da equação por um valor que me permita cortar 0,5 com 0,5, para poder deixar o L sem número nenhum em cima dele. Então, para esse caso aqui, o L ele está elevado a 0,5. O que foi que eu fiz? Eu me vali do artifício matemático de dividir ambos os lados por 1 dividido por 0,5. Por quê? Porque fazendo isso eu consigo cortar o 0,5 que está aqui de expoente do L com esse outro 0,5 que está aqui no denominador da fração. E aí eu fiz isso para o lado do L e eu tive que fazer isso para o outro lado também, para manter a igualdade. Fazendo isso, eu consegui tirar o expoente que estava no L. O L ficou sozinho. Só que do outro lado, eu precisei fazer essa manobra também. E aí, o que é elevar? O que é elevar essa fração aqui a 1 sobre 0,5? Ora, 1 sobre 0,5 é igual a 2. Então, é como se eu estivesse elevando tanto o Q aqui ao quadrado, como 5,02 ao quadrado. Fazendo isso, ficou Q elevado a 2 e 5,02 elevado ao quadrado, 25,20. Esse terceiro passo foi exatamente isso. Eu fiz todo o processo que eu pude para tirar o expoente para tirar o expoente do L, para deixar o L sozinho, para que eu pudesse substituir na função de custo. E aí é exatamente isso que eu faço no passo 4. Eu substituo tanto o L como o K na função de custo. O K a questão já tinha me dado lá em cima, disse que era 10. E o L eu vou só substituir. Essa é a função. É a mesma função de custo. Ó. Tá? No passo 2 é a mesma função de custo. Só que agora o que é que eu posso fazer? Agora eu posso substituir o L, porque eu consegui encontrar a relação dele aqui com a quantidade. Então, onde tem L, eu vou substituir pela relação que eu achei, que é elevado ao quadrado, dividido por 25,20. E aí eu fiz a operação. Multipliquei 2, porque é elevado ao quadrado, é multiplicação de fração, é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. E aí eu cheguei na relação. Custo total é igual a 2, que é o quadrado, dividido por 25,20, mais 40. Resolvi essa fração aqui. Dividi o 2 por 25,60. Cheguei a esse resultado aí, e quando eu fiz na minha calculadora, estava dando 0,079. Aqui deu 0,078, tudo bem. Cheguei nesse resultado aqui. 0,078, que é elevado ao quadrado, mais 40. Tá? E a partir daqui, eu só tirei o custo total médio. Eu peguei o custo total e dividi por Q, encontrei o valor. Peguei o custo marginal, tirando a derivada parcial dessa função de custo, daqui de baixo, em relação a Q, e aí eu cheguei no resultado de 0,158. 0,158Q. Tá bom? Conseguiu entender? Consegui. Foi justamente naquela parte que você teve que repetir, não foi? Ah, no terceiro passo que eu tinha me confundido. Uhum. Aí eu não consegui entender o quarto passo justamente porque eu não entendi o terceiro, mas agora eu Uhum. consegui. Pronto, tudo certo então, né? Tudo certo. Pronto, tá jóia. Então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, mais algum questionamento, alguma coisa que queira falar? Ou, caso contrário, essa era a última questão, tá? Lembrando que a reavaliação para a B2 são 4 questões. Uma questão de VOF, 3 questões abertas, subdivididas em letras, tá? Subdivididas em letras. E aí, queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, ou se da parte de vocês nós podemos encerrar. Acredito que sim, Vanildo. É a Edna que está gravando. Assim que ela finalizar, ela vai me mandar o link e eu disponibilizo lá, cara. Viu? Então, pessoal, grosso modo é isso, tá?
Amanhã, de toda forma, é o meu último dia de contrato de estágio na UFAL para prestar a monitoria. Foi só por esse período. E, de toda forma, eu gostaria de agradecer a vocês por essa paciência, pelo suporte que vocês me deram. Foi uma experiência nova para mim. Nunca tinha desempenhado isso antes. Meu objetivo inicialmente nem era pegar a monitoria em microeconomia, era prestar a monitoria em história econômica geral. Por um desatino do destino, o Cimiquel esqueceu de mandar o documento no prazo e eu acabei não conseguindo me candidatar. Mas surgiu essa oportunidade de trabalhar com Camila e eu abracei, tá? Eu fiz o melhor que pude dentro das minhas condições, dentro das minhas possibilidades, para ajudar vocês, né? E eu espero ter conseguido de alguma forma ter feito alguma diferença, mesmo que mínima, né? Ter colaborado de alguma forma com o meu conhecimento, mesmo que mínimo também, tá? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o que nós sabemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano. Mas muita gente só se lembra dessa primeira parte da frase e esquece, né? Que o próprio autor complementa, mas o que é o oceano se não uma infinidade de gotas, né? Então, eu acho que o meu trabalho aqui com vocês foi esse, foi fornecer as gotas que eu recebi da melhor maneira possível, tá? Porque a Edna está aqui de prova, a gente teve monitoria em microeconomia 1, quando eu paguei essa matéria 2 períodos atrás, foi um desastre. Então, eu sofri na pele o que era ter uma monitoria que não prestava monitoria.